E aí, vamos fazer um mergulho direto nas engrenagens do Estado? Nessa explicação, a ideia é sair lá dos conceitos filosóficos mais altos de governo e ir descendo, descendo até chegar na matemática exata de como os votos viram poder de verdade. É, literalmente, abrir o capô de uma nação para ver como o motor funciona. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelas formas do Estado moderno, sistemas de governo, a estrutura do legislativo, o cálculo eleitoral proporcional e, por fim, o presidencialismo de coalizão. É um funil lógico que vai da teoria purinha até a prática do dia a dia. Bom, começando pela parte 1, formas do Estado moderno. Para entender o jogo de hoje, a gente precisa olhar para as fundações do Estado e sacar como o poder se sustenta na sua essência. Se a gente deixar de lado aquelas classificações antigas lá de Aristóteles, os estados modernos basicamente se dividem em dois grandes grupos, tá? De um lado, a monarquia. Sabe aquela ideia de poder hereditário, vitalício, passando de geração em geração? Pois é. Do outro lado, a república, que ganhou uma força absurda depois da Revolução Francesa. O pulo do gato da república é justamente rejeitar o poder na mão de poucos. A regra do jogo aqui é ter mandatos com tempo contadinho, garantindo aquela alternância de poder saudável e, claro, a igualdade formal entre os cidadãos. Mas olha só, a figura do monarca absoluto, aquele que mandava aprender, soltar, ficou no passado. Pegando o Reino Unido como exemplo, dá para ver que as monarquias modernas que sobreviveram são, na real, constitucionais e superlimitadas. A coroa teve que ceder espaço e aceitar a força de outros órgãos, principalmente o parlamento. Então, o monarca atua como chefe de Estado, mas não é quem acorda e dita a política pública na ponta do lápis, entende? Vamos para a parte 2, sistemas de governo. Porque, além de saber quem tem o título máximo, a gente precisa desvendar como o executivo e o legislativo conversam, ou batem boca, na rotina prática. Aqui a divisão também é bem clara. No presidencialismo, que é o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, rola eleição para um presidente, com mandato fixo. O executivo e o legislativo nascem de forma muito independente. Já no parlamentarismo, a coisa é super entrelaçada. Eles separam quem é o chefe de Estado de quem é o chefe de governo, e o mandato de quem governa está ali na corda bamba, dependendo da confiança contínua do parlamento para sobreviver. A dinâmica do parlamentarismo é sensacional de observar. O chefe de Estado convida um primeiro-ministro, normalmente daquele partido que tem maioria. Aí, esse primeiro-ministro monta a equipe dele, o gabinete, e apresenta todo mundo para o parlamento. É aí que a mágica acontece. O parlamento tem que aprovar essa galera. A grande sacada é a responsabilidade ministerial. Se o parlamento perde a paciência e lança um voto de desconfiança, bum, o governo cai na mesma hora. Mas tem o troco, né? O parlamento também pode ser dissolvido para convocar novas eleições. É um equilíbrio de poder finíssimo. Parte 3, a estrutura do legislativo. Se quisermos entender onde todo esse xadrez político é jogado, precisamos olhar para a estrutura física e para a organização do próprio poder legislativo. Os parlamentos podem ser unicamerais, ou seja, uma câmara só, resolvendo tudo, tipo na Grécia ou em Portugal. Mas, em países gigantescos ou com uma federação complexa, feito o Brasil e os Estados Unidos, o esquema é o bicameralismo. A ideia de dividir em duas casas não é à toa. Uma Câmara geralmente representa o povo de forma proporcional, enquanto a outra, o Senado, equilibra o jogo, garantindo que os estados tenham peso igual na balança. E um detalhe incrível sobre o Brasil é que a própria arquitetura do Congresso Nacional, aquele projeto clássico do Oscar Niemeyer, grita esse bicameralismo para quem quiser ver. Não é só estética, não. Aquela cúpula virada para baixo, a côncava, abriga o Senado, passando essa ideia de reflexão, de algo mais contido. Já a cúpula virada para cima, a convexa, abriga a Câmara dos Deputados, representando exatamente a abertura total aos debates populares. O prédio literalmente explica a função política do negócio. Claro que essas cúpulas não funcionam sozinhas. Elas são habitadas por partidos políticos. E a quantidade de partidos muda tudo. Imagina um sistema monopartidário como na China, onde o poder flui por uma via só. Nos Estados Unidos, o esquema é bipartidário, com duas forças gigantes dividindo o ringue. Agora, olha para o multipartidarismo do Brasil pós-redemocratização. São dezenas de partidos disputando espaço ao mesmo tempo. Isso gera uma pluralidade enorme de vozes, mas também cria um tabuleiro bem mais fragmentado para se jogar. O que nos leva à parte 4, o cálculo eleitoral proporcional. Porque descobrir como essas cadeiras do legislativo são preenchidas nesse mar de partidos é onde a verdadeira matemática da democracia dá as caras. Veja bem, para presidente ou prefeito, o jogo é de maioria. Quem tem mais voto leva a cadeira e ponto final. Mas no legislativo, a lógica do sistema proporcional é outra.
A ideia é fazer com que a urna expresse a diversidade da sociedade, incluindo as minorias. Não é sobre uma corrida onde só o primeiro lugar importa, mas sobre montar um mosaico onde cada pedacinho do parlamento espelhe um pouco as diferenças do país. E essa matemática segue passos super rigorosos, viu? Primeiro, a gente soma todos os votos válidos. Depois, divide esse bolo de votos pelo número de cadeiras disponíveis. Esse é o tal do quociente eleitoral. O terceiro passo é o quociente partidário. A gente pega os votos de cada partido e divide pelo quociente eleitoral para ver logo de cara quantas cadeiras inteiras cada um já garantiu. E no fim, o passo 4 é o famoso cálculo das sobras, para distribuir aquelas vagas que ficaram sobrando por causa dos arredondamentos. Para não ficar só na teoria, vão materializar isso. Imagina um cenário com 2.700 votos válidos disputando 9 cadeiras. O quociente eleitoral aqui bate exatos 300. Se o partido A teve 400 votos, dividindo por 300, ele garante uma cadeira de cara. O partido B, com 1.100 votos, leva 3 cadeiras e o C, com 1.200 votos, fica com 4. Somando isso, dá 8 cadeiras. Falta uma. Essa última vaga vai para o cálculo da média, uma conta onde os votos do partido são divididos pelas cadeiras que ele já tem, mais um. Feita a conta, a matemática pura mostra que a maior média fica com o partido B. Resultado cravado, uma vaga para o partido A, 4 para o B, 4 para o C. É o voto se transformando friamente em poder legislativo. Parte 5. Presidencialismo de coalizão. Porque quando a gente junta todas essas peças, a forma republicana, as duas casas legislativas e toda essa matemática proporcional, o resultado final define a governabilidade de uma nação. A verdade incontestável que sai dessa matemática toda é uma fragmentação partidária gigante. O sistema praticamente garante que um monte de siglas diferentes ganham espaço. O que isso significa na prática? Que nenhum partido consegue, de jeito nenhum, os votos necessários para aprovar a lei sozinho. Fica impossível formar uma maioria estável sem bater muita boca e fazer muita conta. E é por isso que o cientista político Sérgio Abranches cunhou aquele termo famosíssimo, presidencialismo de coalizão. Funciona assim, o presidente é eleito pela maioria, chega lá de forma super independente. Só que o Congresso é eleito por essa matemática proporcional e hiperfragmentada que a gente acabou de ver. O resultado, o executivo é forçado a montar alianças gigantescas e complexas, juntando partidos que às vezes nem pensam parecido, simplesmente para conseguir fazer a máquina andar e aprovar os projetos. É uma engenharia política e tanto. Tudo isso nos leva a uma reflexão muito importante para fechar o nosso mergulho de hoje. Se a própria matemática do voto proporcional garante um legislativo todo fragmentado, como é que o sistema consegue, ao mesmo tempo, garantir a diversidade de vozes da população e ainda entregar a agilidade que um governo eficiente precisa? Esse é o grande xadrez da política moderna. Um sistema montado na base da negociação constante. Fica aqui o convite para prestarmos mais atenção em como cada votinho que a gente dá alimenta as engrenagens dessa máquina toda, moldando os caminhos e o futuro de um país.